Pessoal, foi revelado o passado de Figarland Garling, o campeão de God Valley, e ele em sua juventude era exatamente igual a Shanks. E não só isso, também foi revelado o passado de Kuma, onde ele viu seu pai ser morto pelos Tenryubitos diante de seus olhos, e nós vamos analisar tudo isso agora. Fala galera, beleza? Cássio na área, está começando mais um vídeo do nosso canal. E já começou a vazar os spoilers do capítulo 1095 de One Piece. E foi revelado que Garling, o campeão de God Valley, no caso era exatamente igual a Shanks na sua juventude. Também temos o passado de Kuma e muito mais. E é isso que iremos analisar agora. Mas antes do vídeo continuar, se inscreve no canal, compartilha, pois isso ajuda demais a gente. God Valley, ou Vale dos Deuses, era onde era a base secreta dos piratas Hooks, os temidos piratas Hooks, que fizeram Roger e Garp se juntar para derrotá-lo. Mas o que muita gente não sabe é que antes de ali ser o base dos piratas Hooks, o que foi revelado para a gente agora, lá no caso era um jogo do abate feito pelos Tenryubitos. Como assim um jogo do abate? Os Tenryubitos pegavam seus escravos, os mais problemáticos, os que davam mais problemas e tudo mais, e enviavam para God Valley, onde os Tenryubitos se juntavam numa caçada contra esses escravos. Exatamente isso. Os Tenryubitos pegavam todos os escravos deles, os mais problemáticos, os que geravam algum desconforto para eles, que não seguiam suas ordens e tudo mais, e mandavam para God Valley, aonde todos os Tenryubitos se reuniam para caçá-los. Tipo aquele jogo de caçar a raposa, tá ligado? Que você tinha na Inglaterra antigamente, que os nobres catavam seus cães e caçavam raposas, lebres. É mais ou menos isso, só que com humanos no mundo de One Piece. Era o que os Tenryubitos faziam, um jogo do abate. E no caso, o Figarland Garling é o grande campeão de God Valley nesse jogo do abate, ou seja, ele é o campeão por caçar escravos. E não o campeão por derrotar Hooks de Shebeck, ou Barba Branca, ou no caso Big Mom e Kaido. Não, ele é campeão de God Valley por caçar escravos. E nessa época é mostrado o jovem Figarland Garling, e ele é exatamente igual a Shanks. Ele está sem barba, não tem a sua barba, com um corte de cabelo um pouco diferente, mas ele era exatamente igual a Shanks. Mais uma prova de que Shanks é filho de Garling. Por quê? Vamos lá, pessoal. A gente já teve o Garling, a silhueta dele sendo mostrada, parecendo com a do Shanks. Ele chama Figarland Garling, igual o Shanks também já foi revelado pelos Gorosei da família Figarland. Também no caso, outro ponto interessante é a autoridade que o Shanks demonstra perante os Gorosei que atenderam ele, ou até mesmo no caso com o Sengoku, onde o Sengoku parou a guerra por um pedido do Shanks. Várias vezes a gente tem referências do poder nobre do Shanks, porque ele é filho de Figarland Garling. Então, várias vezes isso é comprovado. E agora que mostrou que o Garling, na sua juventude, era igual ao Shanks, é mais uma prova que o Shanks é filho de Garling. E lembrando também que, no caso, God Valley é o lugar onde Roger achou Shanks no baú de tesouro, cada vez mais confirmando que Shanks realmente pode ser filho de Garling. Cada vez essa teoria faz mais sentido, está mais perto do que nunca. E agora, parando de falar um pouco do Shanks e do Garling, vamos passar para o Kuma. O Kuma, no caso, a gente já sabia, já tinha sido mostrado num flashback lá, naquelas memórias do Kuma, que ele era um escravo dos Tenryubitos. Porém, o que não sabíamos é que o pai do Kuma também era um escravo. Não só o Kuma, mas o pai dele também. E o Kuma viu diante de seus olhos o pai dele ser morto nesse jogo do abate pelos Tenryubitos. Sim, pessoal, o Kuma testemunhou o pai dele morrendo pelos Tenryubitos, o que gera esse rancor do Kuma pelos Tenryubitos e tudo mais, o que fez ele atacar a terra dos Tenryubitos. E isso nos leva a outro ponto. Atualmente no mangá temos a Bonnie, que tem um golpe no Saturne, o bando do Chapéu de Palha enfrentando o Saturne, enfrentando o Kizaru, enfrentando o Lucy e tudo mais. Eu acredito fortemente que o Kuma realmente vai aparecer em Egghead e vai se sacrificar para proteger a filha dele. Isso é cada vez mais plausível do Kuma aparecer em Egghead e se sacrificar para proteger a filha dele.
porque o pai do Kuma morreu pela mão dos Tenryubitos. O Kuma já foi muito ferido, machucado, transformado em robô, tudo por causa dos Tenryubitos. Então ele pode se sacrificar para que a filha dele não tenha o mesmo destino que ele e o pai dele teve, dando, digamos assim, rompendo o elo da corrente. E no caso, um outro ponto interessante, esse jogo do abate lembra bastante também, no caso, a competição do Coliseu, feita pelo Dom Flamingo também, porque o Dom Flamingo era um Tenryubito, fez essa competição. A gente tinha em Dressrosa no passado uma competição do Coliseu, só que era algo mais seguro, mais nobre, porém o Dom Flamingo fez cheio de escravos. Praticamente o que o Dom Flamingo fez é o que os Tenryubitos faz, e o Dom Flamingo também já foi um Tenryubito, temos que lembrar disso. E no caso eu me pergunto, será que esse jogo do abate, feito em God Valley, tinha alguma fruta, alguma Akuma no Mi como recompensa? Como igual no Dom Flamingo tinha em Dressrosa? É possível que o Garlin, por ser o campeão de God Valley, ganhou alguma fruta muito boa, muito forte para ele. Eu ainda não vi nenhuma confirmação, mas pode acabar saindo. Porém a gente se pergunta, como tudo isso acabou? E com certeza é com a chegada dos Piratas Rooks. Como tudo isso acabou? Com a chegada dos Piratas Rooks. Os Rooks chegaram em God Valley para tomar aquele lugar para eles. E com certeza expulsar os Tenryubitos na marra de lá. E o Garlin pode ter enfrentado o bando do Rooks, principalmente no caso o Barba Branca, já que é dito que o Barba Branca fala que quando ele vê o Shanks, as cicatrizes dele começam a doer, porque é a relação do Shanks com o Garlin. Então é possível que antes de fugir de God Valley com o rabo entre as pernas, o Garlin deu uma enfrentada ali nos Piratas Rooks, porém não foi o bastante para derrotá-los, porque lá só tinha monstro, Big Mom, Kaido, Barba Branca, Rooks de Shebeck, então o Garlin sozinho não ia fazer nada ali. Eu acredito que o Garlin ele deve estar no mesmo nível de um Yonkou, não acredito que ele seja tão poderoso e forte, assim como muitos dizem, dele estar acima dos Yonkou. Eu acho que ele está no mesmo nível de um Yonkou. No meu ponto de vista, o Garlin tá naquele mesmo nível, beleza? E no caso, tudo isso reflete ao final que a gente já conhece. Que quando God Valley já foi dominada pelos Piratas Rooks, só foi possível banir eles de lá, acabar com aquilo tudo, quando no caso Garp, o herói da marinha, e no caso o rei dos Piratas Gold e Roger se juntaram para acabar com os Piratas Rooks. Então, não acredito que o Garlin se juntou aos dois, mas sim fugiu com o rabo entre as pernas em um certo momento. Não que ele seja fraco, o Garlin não é fraco, ele é forte. Porém, não acho que ele sozinho venceria todos aqueles monstros do bando do Rooks. Por isso que ele estava no mesmo nível do Barba Branca ali, causou dano no Barba Branca, o Barba Branca pode ter causado dano nele. Não que o Garlin seja capaz de derrotar todos eles ali. Então, no meu ponto de vista, o Garlin tem um nível de um Yonkou. Não acho que ele seja mais forte que isso. Até que se prove o contrário, lógico. Até que o Oda prove com a gente que o Garlin é muito mais forte do que isso. Até que prove o contrário, eu acredito que o Garlin tem no máximo o nível de um Yonkou. Mas isso é assunto para outro vídeo, beleza? Então, pessoal, esses são os spoilers que saiu com relação ao capítulo 1095. Ficando espertos que entre amanhã, quarta-feira e quinta-feira deve sair muito mais, beleza? Então, pessoal, esse é o vídeo de hoje. Se inscreve no canal. Falou, fui!